Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Broto, eu sou o marido da Alessandra Broto e pai da Sofia, do Tito e da Giana. Sou pastor presbiteriano em João Pessoa, na Paraíba, e também um entusiasta da educação. Tenho trabalhado com isso desde muito tempo e Deus tem cada vez mais me dado fome e sede desse conhecimento pedagógico. E queria compartilhar um pouco com vocês aqui a questão da educação pactual e os seus pressupostos. Independentemente da sua herança cristã, ou o que as pessoas chamam de tradição, você, sendo crente e tendo filhos, é necessariamente responsável por ser responsável dentro do pacto, dentro da aliança. Então, o que nós vamos ver aqui são alguns tópicos a respeito de como a educação precisa ser necessariamente pactual. Eu vou começar, então, lendo com vocês o Salmo 78, versículos 1 a 8. Diz assim: Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O irônico é que qualquer tipo de educação, ela é uma educação de gerações. As gerações mais antigas ensinando as próximas. O grande problema, então, é nós percebermos que essa educação, provavelmente a que você recebeu aí, assim como eu recebi, mesmo estando na igreja, não foi uma educação necessariamente baseada no pacto ou na aliança que Deus fez com o seu povo. E o Salmo 78 mostra isso claramente. A questão da educação não é só transmitir conhecimento para a próxima geração, que é o que geralmente se entende por educação, pelo menos uma parte, mas a maneira como isso se faz é fundamental. Quando eu digo que eu e você provavelmente não fomos educados assim, eu sei que eu não fui, né? Então provavelmente você também não. É porque esse resgate que nós estamos experimentando agora procedente do próprio Deus, né, na sua misericórdia, é algo bem recente, algo que nós precisamos aproveitar. Sempre digo que nós somos uma geração ponte, nós estamos fazendo uma transição, aquilo que nós não recebemos, nós estamos transmitindo aos nossos filhos, para que eles, então, não quebrem esse ciclo e consigam aí muito mais, ter mais bênçãos e realizações das promessas de Deus em suas vidas. Então, como eu falei, educação geralmente é conhecido como uma definição básica, transmissão de conhecimento e formação de caráter. E educação, na verdade, o termo educação vem do latim, né? Ex ducere, é exatamente o que Platão queria dizer no seu Mito da Caverna. Claro que o Mito da Caverna foi escrito em grego, a República de Platão, mas em tempos posteriores, quando o latim se torna a língua universal pelo Império Romano, alguns intérpretes da República, então, colocam esse termo ex ducere, que é então guiar para fora. Platão, no seu Mito da Caverna, ele ensina que o sábio, né, o filósofo, ele é aquele que guia os ignorantes para fora da caverna, ele os leva para a luz. É isso que o pedagogo faz com a criança, digamos. Então, essa educação, obviamente que parece ser algo
bonito ou proposital, não faz o menor sentido se for um cego guiando outro cego. Platão podia ter toda a boa intenção do mundo, mas no final das contas ele sabia, essa luz, ela não era necessariamente absoluta, né? Então havia limites de conhecimento e nós sabemos que a verdadeira luz só pode proceder do evangelho da própria palavra de Deus. O Salmo 36 nos diz: na tua luz eu vejo luz. Por isso, então, é que nós trabalhamos aqui a ideia de uma educação pactual, ou que comumente é conhecido como educação cristã. E a pergunta é: será que existe alguma educação que não seja cristã? Interessante isso, né? Lá em Colossenses 1,17, nós vemos um versículo interessante que nos mostra que, no final das contas, toda educação ela é necessariamente cristã. Até a educação mais ímpia, ela precisa de Cristo para fazer sentido. Porque em Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, até os ímpios, em seu conhecimento contra Deus, suas tentativas de quebrar as algemas de Deus ou contra Deus, eles precisam de Cristo para ter algum tipo de sustento. Tá? Então, o professor que ensina que 2 mais 2 é igual a 4 só pode fazer isso em Cristo, mesmo que o professor, obviamente, não reconheça isso. Um descrente consegue ensinar essa fórmula matemática e, para que isso faça sentido, é necessário que Cristo seja o centro de todas as coisas, ou como Colossenses diz, tudo subsiste em Cristo. Mas é claro que nós não aceitamos esse tipo de pensamento no sentido de falar toda educação tem que ser centrada em Cristo ou fazer sentido nele, logo toda educação vai ser cristã. Não, a gente faz uma diferença colocando a educação cristã, então, preferencialmente como a educação do pacto, é aquela que procede das Escrituras pela revelação de Deus. Por isso, uma outra tentativa é mostrar que a educação cristã, ou essa educação pactual, é uma pedagogia redentiva. Ela não só trabalha o homem, como ela apresenta a redenção. E a sua metodologia é aquilo que a gente tem conhecido como receptivismo criativo. Eu não vou trabalhar necessariamente esse termo agora, mas estou colocando justamente para contrapor os outros ismos todos que nós temos. Talvez o mais famoso e mais influente nos nossos dias aqui no Brasil é o construtivismo, que obviamente foge completamente daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, a pedagogia redentiva não é a redenção daquilo que não pode ser redimido, não é a redenção do construtivismo, é, na verdade, a manifestação do receptivismo criativo na formação dos nossos filhos, principalmente os filhos da aliança, e como essa abordagem ela é mais bem manifestada ou realizada por meio da educação cristã clássica, a metodologia clássica. Eu também não vou trabalhar aqui, só estou dando todos os tópicos que estariam ligados a essa questão. O meu objetivo, então, é passar basicamente esses pressupostos da educação pactual como base para que nós entendamos exatamente o que tipo de educação nós precisamos fazer. E não é uma escolha, ou nós temos vários modelos e esse é o melhor. Esse, na verdade, é o único que procede das Escrituras e por isso pode glorificar a Deus. Então, como é que eu defino educação pactual? Pegando até carona naquela definição tradicional que eu passei para vocês anteriormente. Então, a educação pactual é transmissão de conhecimento e formação de caráter de pais para filhos. Lembra do Salmo 78? De geração para geração. A partir de Deus, para que o homem alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, essa educação começa e termina em Deus. Olha que interessante essa citação do presbítero Solano Portela, que tem um excelente livro na área de construtivismo, ele destrói brilhantemente o construtivismo, é o que estão ensinando aos nossos filhos. Ele diz assim numa outra obra: quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente, sem contestação, enquanto passiva e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando a sua glória para outrem. Para Agostinho, Lutero, Calvino, Kuyper e tantos outros reformadores, a tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores era um simples ato de obediência ao Senhor. Então nós estamos lidando aqui com a fidelidade ao pacto, educação pactual,
ela está dentro daquilo que Deus estabeleceu desde o Éden, né, e que vai confirmando depois, no seu pacto da graça com o homem, a exigência de obediência pactual. Deus não apenas nos concede a graça e a salvação, ele também nos mostra o que é esse crescimento, esse amadurecimento por meio da fidelidade pactual. Por isso, vejam aqui os pressupostos, né, da educação pactual. E a gente vai trabalhar um pouco isso, desenvolvendo até chegarmos à conclusão desse breve estudo. Então, Deus é o pressuposto da ideia de criação. Criação vai ser fundamental aí para entendermos a educação pactual. Vocês vão ver que a criação, como a Bíblia nos ensina, ela é atacada constantemente. Aliás, você pode pegar qualquer modelo educacional minimamente ímpio, ele vai partir de pressuposto evolucionista logo no começo. Tá? A ideia de criação é completamente alienígena a tudo isso. A criação é o pressuposto do conceito de aliança, do pacto, que é a base da educação, ou seja, Deus é o pressuposto da criação. Ele é o criador, você tira a criação, você perde a base pactual, e por isso, então, 3, a fonte e propósito da aliança é o próprio Cristo, como mediador do pacto, logo a fonte e o propósito da educação deve ser Cristo. Então você tirou o pressuposto de Deus, obviamente, você acaba atingindo a criação, atingiu a criação, atingiu a aliança, e obviamente o propósito final, que é Cristo, deixa de ser esse objetivo final da educação. Para vocês entenderem isso de uma maneira prática, é só perceber que muitos cristãos eles estão prontos para defender a ideia de criação contra a evolução. Entretanto, isso geralmente se limita à questão soteriológica. O exemplo prático é muitos cristãos dizem assim, não, de jeito nenhum, Deus é o criador de todas as coisas, mas quando você vai para uma escola supostamente cristã, você vai perceber ali o cristianismo meramente nominal, é uma escola dicotômica, no sentido de não conseguir trazer para o contexto educacional tudo aquilo que envolve a ideia de criação de fato, que obviamente vai ser a base do pacto dentro daquela situação. Tá? Então, você vê hoje o movimento de educação domiciliar, por exemplo, não só no meio evangélico, mas também dentro do catolicismo romano. Isso você pensa, mas tem escolas católico-romanas praticamente em todas as capitais do Brasil e até mesmo em alguns interiores. Por que esses pais estão tirando seus filhos das escolas para educá-los em casa? E uma das razões é porque essas escolas romanas são meramente nominais. Elas não são, de fato, aquilo que um pai católico romano espera que ela seja em termos de confessionalidade, seguindo, né, a doutrina romana, os catecismos, essas coisas assim. Tá? Então, isso é um exemplo de como escolas evangélicas também por aí, no Brasil todo, não passam de escolas nominalmente cristãs que, obviamente, estão longe de atingir, então, aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, antes da queda, com essa base criacional, nos mandatos criacionais, nós vemos ali em Gênesis que o homem ele foi criado como vice-regente da terra. E como vice-regente, ele aprende a partir da interpretação de Deus. E lá, logo no começo, nós vemos o receptivismo criativo sendo estabelecido. Logo no começo, Deus manda que Adão desse nome aos animais. Veja aí Gênesis 2, versículos 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idônea. Engraçado que alguns aqui tentam usar esse versículo para dizer, viu? Já ia a ideia do construtivismo, Deus deixa que o homem, então, seja o protagonista do conhecimento. É o homem quem dá o nome aos animais. E isso é uma bobagem, uma grande bobagem, uma tolice. Nós vemos aqui exatamente a interpretação de Adão a partir da interpretação de Deus. O nome que Adão desse aos animais era, evidentemente, o nome que Deus tinha para aqueles animais, pois o pensamento de Adão era o pensamento de Deus, era o pensamento segundo o pensamento de Deus. Havia harmonia na criação e a queda não havia acontecido ainda. Então, nesse sentido, nós vemos a importância
da interpretação do mundo a partir da maneira como Deus criou. Então, o texto revela a total dependência de Adão a Deus e a sua revelação ao invés do contrário. Quero apresentar a vocês um excelente pastor presbiteriano, teólogo, filósofo, apologeta, conhecido como Cornelius Van Til, e ele resume a ideia de educação assim: educação é implicação a partir da interpretação de Deus. Então, isso está completamente de acordo com aquilo que eu coloquei anteriormente dentro da definição e traz um aspecto fundamental. Somente na educação pactual, tendo seu pressuposto na criação, cujo pressuposto inicial é o próprio Deus, nós podemos interpretar a partir de Deus. E o próprio Van Til diz: agora nós temos uma dimensão completa da indispensabilidade de escolas cristãs. O fundamento da necessidade de escolas cristãs se encontra na realidade que nenhum fato pode ser conhecido, a não ser que seja conhecido em sua relação com Deus. Esse é o verdadeiro conhecimento. É por isso que as famosíssimas Harvard, Yale, Princeton e outras, que hoje estão completamente desviadas, infelizmente, elas começaram assim. Elas entendiam, seus fundadores entendiam que o conhecimento de Deus é imprescindível para o verdadeiro conhecimento de todas as coisas. A Bíblia diz isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um desses homens que são herdeiros dessa tradição, né, bem próximo a nós, quase contemporâneo, J. Gresham Machen, ele foi o fundador, juntamente com outros, do Seminário Presbiteriano de Westminster, lá nos Estados Unidos, e também da denominação OPC, Orthodox Presbyterian Church. Tá? Ele era professor de Princeton, ele viu Princeton se transformando em uma universidade liberal, devido, obviamente, às influências liberais de sua época. Machen é o autor do famoso livro Cristianismo e Liberalismo, tá? Você pode dar uma olhada também. E ele era também um entusiasta de educação, como não podia deixar de ser. E ele diz o seguinte: um menino ou uma menina cristãos podem aprender matemática, por exemplo, de um professor que não é cristão. E a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida. Porém, enquanto a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida, as nuances da verdade, o significado da verdade, o propósito da verdade, até na esfera da matemática, parecem inteiramente diferentes para um cristão do que elas parecem a um não cristão. E é por isso que uma verdadeira educação cristã só é possível quando princípios cristãos definem não apenas uma parte, mas todo o currículo de uma escola. O verdadeiro aprendizado e a verdadeira piedade caminham juntos, e o cristianismo abrange todas as áreas da vida. Estes são os princípios que devem reger uma escola cristã. Em outras palavras, ele está falando sobre os pressupostos, então, da educação pactual, e por isso é que nós damos a prioridade para a Escritura Sagrada, a revelação, sem a qual nós não poderíamos conhecer a Deus e ter o conhecimento pleno de todas as coisas. É aquela velha questão da teologia, né? O livro da criação, o livro que está aí para todos lerem, e Paulo deixa claro que a partir desse livro já se conhece a Deus, os seus atributos são revelados, mas não é possível conhecer a Deus de maneira íntima ou salvífica. Nós precisamos do livro sagrado, sua revelação especialíssima para nos trazer não só esse conhecimento soteriológico, mas também o conhecimento de todas as coisas a partir da interpretação de Deus. Solano Portela, mais uma vez: o homem não é um ser neutro, nenhum produto do meio, mas já nasce submerso em pecado, com a inclinação para o mal. Ele deve, portanto, ser submetido à correção e disciplina, na esperança de que venha adquirir um conhecimento verdadeiro de Deus e um comportamento correto em relação a ele. Então, somente na educação pactual é que você consegue trabalhar realmente transmissão de conhecimento e formação de caráter. E isso, obviamente, não retira da educação
aquilo que hoje, infelizmente, a educação moderna prioriza, que é a formação meramente vocacional ou pragmática, tornando o ser humano um ser mecanizado, né, pronto para realizar uma tarefa tal, ganhar dinheiro com isso e como se isso fosse o principal propósito da educação. Então, voltando ao nosso primeiro pressuposto, se a forma como Deus nos criou for negada, então o caráter restaurador do cristianismo também é negado. Como Cristo pode restaurar no homem essa atitude receptivamente criativa, se o homem pode ser educado sem Deus? É claro que a resposta é que é impossível. Nós estamos apenas brincando de educação quando fazemos isso. Mais uma vez, Solano Portela, o homem é um ser religioso e o conhecimento por ele adquirido sempre será interpretado e recebido dentro deste contexto religioso. Para ser um conhecimento legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico, fornecendo assim ao homem uma visão integrada e correta da vida e da criação. Interessantemente, que dentro desse tema todo, nós temos na história da filosofia um homem chamado Descartes, que tem a famosa frase, né, penso, logo existo. Na verdade, ele poderia dizer duvido, logo existo, né? Ele está associando a capacidade de dúvida ou de pensamento a essa comprovação da existência do homem, mas nós sabemos que dentro dessa ideia pressuposicional, ou seja, dos pressupostos da educação e do conhecimento, a melhor frase é aquela vinda de Agostinho, né? Credo ergo sum. Eu creio, logo existo. Ou ele coloca de outra forma, né? Credo ut intelligens. Eu creio para entender. Eu creio e por isso eu tenho condições de pensar. Então, quando nós olhamos para a ideia da educação pactual, que se manifesta em escolas ou na própria ferramenta da educação domiciliar, nós inevitavelmente chegamos à mesma conclusão que Van Til, mais uma vez aqui, Van Til diz o seguinte: quando isso é claramente percebido, a educação cristã significa para nós mais do que um bote salva-vidas soteriológico, um instituto de conversão. A educação cristã, então, se torna um sine qua non da própria vida humana. Sine qua non. Muitos pais, dentro dessas escolas cristãs, acham que ali é uma escola que vai proteger seu filho, ele não vai sofrer pelas influências aí das metodologias marxistas ou não cristãs, quando na verdade, como eu mostrei, é muito fácil uma escola se dizer cristã e estar completamente influenciada por essas questões. Bantil vai além, ele fala, é impossível nós educarmos os nossos filhos da aliança sem que tenhamos esses pressupostos da educação pactual. Por isso, na aliança ou no pacto, nós somos adotados por Deus, recebemos as promessas do pacto e também os requerimentos e os deveres. Então, voltando aqui, Deus é o pressuposto da criação. Sem Deus, obviamente, não há criação. A criação, por sua vez, é o pressuposto do pacto. Deus, ele estabelece pacto com o homem quebra o pacto, Deus então intervém e estabelece o pacto da graça. E o mediador do pacto, então, para quem esse pacto aponta, Jesus Cristo, é o responsável pelo cumprimento cabal das promessas pactuais. Somente por meio disso tudo, então. Somente pela educação pactual. O caráter do Pai, e aqui eu quero dizer o Pai do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, é formado nos filhos adotivos. As riquezas das promessas são fielmente transmitidas, Salmo 78. Fé e obediência como requerimento do pacto são experimentados. Isso não existe em qualquer escola que se diga, mesmo que se diga cristã, se os pressupostos não forem exatamente esses aqui. Então, eu gosto de frisar que isso tudo que eu falei é exatamente uma responsabilidade da família. Deus, ele faz o pacto com o seu povo, sim, e o seu povo, ele é formado por famílias da aliança. Hoje está muito na moda também essa história da educação
é responsabilidade dos pais e tal. Mas as pessoas não sabem exatamente o que significa isso. E aqui eu estou mostrando que, desde o princípio, a responsabilidade bíblica de educar os filhos é dos pais da aliança. E isso não quer dizer que os pais não possam ter ajuda, tá? Isso aqui é uma discussão que tem acontecido, parece mais danosa do que edificante. Essa responsabilidade, ela é realizada de duas formas: ou dentro do homeschooling, a educação domiciliar, e alguns vão dizer então de maneira errada, o verdadeiro pai da aliança, né? Ele faz a educação domiciliar. Alguns vão ao extremo de dizer que só os pais é que podem ensinar de fato. Eu gosto muito da definição de um autor, não vou lembrar o nome agora, que diz que na educação domiciliar, na verdade, um dos trunfos da educação domiciliar é que os pais, eles não necessariamente precisam ensinar. Claro, eles vão ensinar, mas eles, na educação domiciliar, podem e devem escolher quem vai ensinar seus filhos. E isso é uma liberdade maravilhosa, que também está dentro do conceito de escola, tá? Então não existe essa guerra que muitos tentam trazer. A escola pactual, confessional, ela funciona tradicionalmente in loco parentis, é uma expressãozinha em latim que quer dizer exatamente com os pais, ou debaixo da autoridade dos pais. Os pais continuam responsáveis, mas agora irmãos em Cristo estão ajudando-os nessa transmissão de conhecimento e formação de caráter pelos pais da aliança, a partir de Deus e da sua palavra, para que esse filho e essa filha da aliança alcancem a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Então a escola pactual, ela parece uma extensão do lar. Os filhos estão ali não num ambiente completamente distinto daquilo que eles têm em casa. Isso tem implicações até na própria mobília da escola, eu diria. Isso também já é para um outro assunto, para um outro momento. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: somente quando entendermos e aplicarmos esses princípios, os pressupostos da educação pactual, seremos capazes de apresentar aos nossos filhos a verdadeira sabedoria, que não é mera aquisição de conhecimento, mas aplicação correta do conhecimento adquirido para a glória de Deus. Aliás, a sabedoria não é algo, mas sim alguém. E lá em Provérbios 8, nós temos a personificação da sabedoria, não à toa, não é apenas um recurso linguístico para tornar o provérbio belo, mas é algo que aponta para Cristo mesmo. Provérbios 8, 32 a 36. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém. Então, a educação pactual é aquela que leva os filhos da aliança ao conhecimento de Deus por meio do conhecimento de seu filho. E assim eles são capazes de servir a igreja, servir de acordo com suas vocações, expandindo o reino de Deus em todas as esferas de atuação. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês esses tópicos e, obviamente, são apenas guias, né, direcionamentos aí para continuarmos estudando e buscando aprimoramento nessa área. Que Deus assim nos ilumine e continue cuidando de nós e das próximas gerações até o retorno de Cristo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.